Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse nosso encontro, né? Tão importante no mês de dezembro, onde nós estamos na mobilização, né, do Dezembro Vermelho. Como muitos de vocês já sabem, dia 1º de dezembro é o Dia Mundial, né, de luta contra o HIV. Dando continuidade às nossas ações de Dezembro Vermelho, hoje nós convidamos o nosso queridíssimo Ailton, né? Ailton Santos, ele é doutor em saúde coletiva, coordenador do ambulatório para travestis e transexuais da CESAB, né? Que fica lá no CEDAP. E hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, que permeia um pouco também de preconceito, né? Tanto em relação à população LGBT, QI+, com uma abordagem às pessoas vivendo com HIV, tá? Então, hoje nós queremos, de antemão, agradecer a Ailton a sua disponibilidade por estar aqui conosco hoje, né? Batendo esse papo. E também orientar a todos os participantes que, no decorrer da apresentação, dúvidas, perguntas, façam por meio do chat e, após a explanação do nosso colega Ailton, a gente abre para a plenária para a gente discutir um pouquinho mais, tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez e com a palavra agora, nosso amigo querido de coração, Ailton Santos. Oi, gente. Bom dia. Consegui, né? Estou vivo. Acho que isso é muito importante. Em tempos tão difíceis, estar vivo já é uma bênção, né? Estar vivo. E aí, depois de tanto me organizar, eu consegui chegar aqui, esbaforido, corrido. Mas, como tá, a realidade é que o que está girando aí no YouTube, nos Reels do Instagram, no Facebook e tudo, é que a vida do crente não é fácil. E toda pessoa que crê em algo ou em alguém é um crente, né? Eu creio que a gente pode ter uma formação mais humanizada, pode respeitar e acolher melhor as diferenças, então eu sou um crente, então minha vida não é fácil. Então foi muito difícil chegar aqui. Eu agradeço a Carla, a Prefeitura Municipal de Camaçari, junto também com a Secretaria de Saúde, que é o nosso locus de trabalho. Eu preparei uns slides para poder sistematizar um pouco a nossa fala, né? Agradeço a Sheila também, que deu todo impulsionou também, veio conversar comigo. E agradeço a vocês desde já. Algumas pessoas eu conheço, a Carla, a Sheila, outras não me lembram, ou me conhecem, não sei, a gente vai se conhecendo aqui. Mas por essa escuta, eu acho que o primeiro movimento de acolher é escutar o diálogo do outro, ainda sem conhecer. Escutar sem julgar. Escutar sem oprimir, escutar com respeito e não apenas ouvir. Então, a gente começa aqui, vou colocar os slides. Eu nunca consigo deixar ele gigante, né? Toda vez que eu deixo gigante, ele para de passar. Vamos ver se eu consigo agora, se não acontecer, a gente vai conseguir se ver, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu já consigo organizar tudo aqui. É só um momento, porque a tecnologia não é algo fácil para mim, entende? Fique tranquilo, meu amigo, é assim mesmo. Se por acaso não conseguir projetar a tela toda, vai passando com os slidezinhos do lado, que eu acho que a gente consegue visualizar assim, e acompanhar. Será? Eu vou tentar aumentar, tá bom? Parece que vai dar certo. Vamos ver. Espera aí. Vou tentar aqui. Espera um pouquinho. Eu aumentei. Agora vamos ver se ela vai passar, tá bom? Vamos ver se vai passar. Deixa eu testar. Apareceu, mas vamos ver. Tá passando. Tá passando devagarzinho, mas tá passando. Pelo menos isso. Primeiro essa coisa, a gente vai trabalhar com 2 diálogos. Quer dizer, na verdade 3. Tem um diálogo oral, que é o que eu estou falando. Vai ter um diálogo escrito, para poder a gente fixar ideias e conceitos. E tem um diálogo também que é iconológico, que são as imagens que estão passando, porque elas também não são neutras, né? A gente já começa aqui mesmo. Além do acolhimento, Carla, eu botei também o aconselhamento, porque ele faz parte desse processo de acolher, então eu quis abrir no título essa é a questão do acolhimento e aconselhamento de pessoas LGBTQIAP+, vivendo com HIV/AIDS. E coloquei um pouco esse estetoscópio, coração, não para marcar
só e unicamente a atuação médica, mas como um símbolo que marca toda a equipe multidisciplinar que deve estar presente nos serviços para cuidar de pessoas como um todo, e mais ainda, por conta das especificidades e complexidades de pessoas vivendo com HIV/AIDS e ainda sendo LGBTQIAP+. Então, é um contexto mais de complexidade, mas entender essa primeira imagem é para todos. E aí, pensar nessa grande questão. O conhecimento é de todas as cores. E não dá mais para trabalhar em saúde se nos preocuparmos em produzir um conhecimento contextualizado, atualizado e com as pessoas para as quais as nossas ações se voltam. A gente, para trabalhar a ideia de acolhimento e de aconselhamento, pensando pessoas LGBT, é preciso que eu comece a produzir conhecimento com essas pessoas. Pesquisas situadas, pesquisas contextualizadas, pesquisas que vai trabalhar o discurso, a narrativa, o saber e a experiência dessas pessoas em como foi ter o diagnóstico de HIV, como é viver com HIV, quais são as suas principais lutas, problemas, dificuldades, o que é que elas esperam da organização dos serviços de saúde e da atuação dos profissionais de saúde. Eu acho que esses tipos de conhecimentos são indispensáveis quando a gente quer realmente prestar uma assistência qualificada e humanizada. Se atualizar também nas pesquisas, né, nos indicadores estatísticos de prevalência e incidência do HIV, AIDS e outras ISTs na região do município, no caso Camaçari. Se atualizar nas principais pesquisas em relação a vacinas, em relação ao tratamento em si, as novas substâncias que estão sendo produzidas, experimentadas, para que a gente possa estar instrumentalizado no saber para promover saúde, com acolhimento e respeito à diversidade. E aí é muito importante também, quando a gente diz o conhecimento é de todas as cores, que a gente também priorize nessas buscas, nessas nossas pesquisas, na adoção de referenciais técnicos, de referenciais teóricos, de conhecimentos, pessoas LGBT que também estão produzindo. Há uma diferença muito grande de um infectologista que é gay, que é lésbica, que é trans, e uma pessoa não gay, não lésbica, não trans. Existem algumas coisas que a gente vê com a ciência, e existem algumas coisas que a gente vê com a vivência. E se a gente consegue agregar ciência e vivência, com certeza veremos mais. Se não somos LGBT, nem não somos trans, não somos gay, nem lésbicas, nem bissexuais, pessoas cis, hétero, e esse é o termo correto, pessoas cis são aquelas que não são trans, e obviamente hétero é quem não é gay, lésbica, bissexual, pan, e a gente já então arruma direitinho esse discurso. Pessoas cis, héteros, sem aproximação com a cultura das pessoas LGBTs e planejando, gestando ou sendo profissional de saúde em serviços que vai cuidar de saúde sexual reprodutiva com essas pessoas, precisam saber do limite da sua orientação sexual e do seu gênero e buscar parceria com essas outras pessoas para produzir conhecimento, para produzir respostas. Então, o conhecimento é de todas as cores. Vamos pensar de novo, né, que o conhecimento implica em saber quem são essas pessoas para as quais as nossas práticas de cuidado se voltam. E por mais que hajam blogs, que hajam vídeos, que haja uma explosão de informações dizendo quem são as pessoas LGBT, há uma diferença muito grande quando uma pessoa que faz parte dessa sopa de letrinhas fala sobre si. É óbvio que na minha vivência e neste momento que eu falo, duas verdades transparentes sobre mim estão falando também. É óbvio que eu sou negro. É óbvio que eu sou gay. Então, há uma diferença entre ser um professor universitário, um pesquisador, um gestor de serviços de saúde, que também é LGBT, que também faz parte nessa fala. Então, eu vou apresentar a gente, porque eu falo de dentro. Lésbicas são mulheres. Lembra primeiro disso. Mulheres que amam, que têm uma atração afetiva e sexual por outras mulheres. Por mais masculinizadas, se a gente entende uma forma de agir, de falar, de se movimentar como masculino,
Lésbicas não se pensam, não querem ser homens e não gostam dessa leitura de que são homens, né? Palavras pejorativas, expressões pejorativas não cabem ao profissional de saúde quando se referem na presença, na ausência, entre seus pares sobre essas pessoas. Se nós estamos encaminhando para uma formação de acolhimento humanizado para essas pessoas, a gente precisa começar a repensar como a gente se refere a elas quando elas não estão presentes. Eu sempre digo que há uma diferença muito grande entre ética e condicionamento. Ética é quando você age corretamente, sem ter nenhum monitoramento. Condicionamento é quando há monitoramento e a gente performa a bondade. Gays são homens que se atraem afetivo, emocionalmente, sexualmente por outros homens. E aí, de novo, vai. Não me interessa se esse homem é uma pessoa que a gente diz afeminada, porque é delicado, porque tem trejeitos, como eu tenho. E ele não deixa de ser homem. Ser homem é um posicionamento de gênero, que tem a ver como essa pessoa se pensa em relação aos padrões que existem na sua sociedade do que é masculino e feminino. É uma adoção de um posicionamento interno, é subjetivo, é autorreferenciado. Bissexuais são homens ou mulheres que se sentem afetivamente, emocionalmente atraídos por outros homens ou mulheres. Essas pessoas não estão em cima do muro. Não é uma fase, não é uma moda, não é uma incerteza. Não somos, apesar de vivermos como pessoas bipolares. A gente vive numa sociedade binária, mas nem todas as pessoas são binárias. As identidades de gênero, as orientações sexuais e mesmo as cores das peles, as etnias, elas têm um espectro, elas têm um degradê, onde nós estamos em algum lugar desse degradê e podemos estar de um lado extremo e do outro e transitar entre eles. As experiências de vida, as situações que enfrentamos, a nossa maturidade faz com que nós não sejamos as mesmas pessoas o tempo todo. Então, a gente precisa pensar nisso. T, de travestis, transexuais e transgêneros. É uma identidade de gênero. E aí lembrar que quando eu falei de lésbica, gay e bissexual, eu falei de orientação sexual, que tem a ver com essa sensação interna de atração afetiva, emocional e sexual por outras pessoas. Quando a gente chega na letra T, a gente vai discutir gênero. Claro que pessoas trans, travestis também têm orientações sexuais, mas eu estou falando de gênero, de como eu me penso, se masculino, se feminino, se desse modelo hegemônico do que é masculino e feminino, se masculino e feminino de uma forma diferente, né? Então, travestis e transexuais são pessoas que não se identificam com aquele gênero que foi imposto a essas crianças no nascimento a partir da sua genitália. E aqui, porque eu não vou mais refletir nesse momento sobre isso daqui para frente, vale uma reflexão para vocês, profissionais de saúde, principalmente aqueles de matriz mais biomédicas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, vocês sabem. Lembrar que a criança muito pequena, o bebê, não se sabe menino, não se sabe menina, não se sabe nem gente, né? Um pouco mais de estudo de psicologia dentro da formação biomédica vai trazer uma coisa muito bacana. Porque o olhar biomédico ele é muito genitalizante, ele é muito anatômico, ele é muito fisiológico. E esquece que dentro desse conglomerado que a gente chama de corpo, existe algo dentro que se chama assim, que se chama gente. E a gente pensa, a gente tem percepção, a gente tem emoção, a gente tem sentimento, a gente tem todo o processo de cognição que se desenvolve até o final da vida. Então fica a dica. A criança muito pequena é só um bebê. Tudo que ela começa a repetir dos 3 aos 5 anos é o que você diz. As diferenças ela vai notando sem saber o que é nem para que serve. E vai aprendendo de forma externa que ela é uma menina ou um menino a partir da sua genitália, que aqui a gente vai chamar muito amorosamente de pinto e pepeca. Mas dentro da própria biologia que gera o conhecimento de vocês, existem pessoas intersexo e que não tem muito definido claramente nos moldes clássicos
a toda a morfologia do aparelho sexual reprodutor ou reprodutivo, típico de alguém que se entende como homem ou mulher, né? Macho e fêmea. Então, a gente precisa pensar nisso. Pensar que as pessoas também têm suas identificações. E que nem tudo que foge da tal da norma biomédica clínica é patologia. Existem outras ciências que precisam ser acessadas também para ajudar a resolver essa questão. E aí, essa letra Q, são os queers. Queers é um termo norte-americano que tem a ver com diferença, com estranho, com novo, com exótico. E claro, com abjeto. E isso tem a ver com o movimento da década de 60, 70, 80 nos Estados Unidos, que era um xingamento voltado para a população LGBT, que é IAP+. É quando as lideranças desses movimentos assumem esse termo, sim, e daí? Sou lésbica, sapatão, viado mesmo. E eu tenho direito e eu vou buscar os meus direitos, que é o que a gente chama dentro dos movimentos sociais de positivação do que é negativo. E aí temos tantas outras pessoas dentro dos queers, pessoas que transitam entre gêneros, né? Pessoas que são não binárias, que não vivem o masculino como a gente espera, que se sentem bem como masculino e feminino ao mesmo tempo, que transitam do masculino e feminino, que não assumem nenhum tipo de identidade nem masculina e feminina, as pessoas pangêneras, bigêneras, agêneras, não estão nem aí para as nossas classificações clássicas, né? E é óbvio, por não estar no lugar determinado, como as pessoas também bissexuais, orientações sexuais, pessoas não binárias, identidade de gênero, a gente precisa separar, mas vivem em espaços de meios ou múltiplos espaços de fluidez, sofrem muito mais discriminação. Existe uma pessoa também que sofre muito, as pessoas travestis, que no Brasil só é uma a ela dela, a travesti, que são pessoas que nascem com pênis e que não necessariamente se identifiquem todas como mulheres, mas se identificam como pessoas femininas. Outras se identificam como mulheres, outras estão se chamando atualmente de mulheres transexuais, e existe a transexualidade, mas entender que auto-assumir-se e se expressar como travesti é uma identidade política, é uma identidade social e de gênero. Nem todas as pessoas travestis que se sentiam travestis e usavam esse termo na década de 70, 60, 80, até o início dos anos 90, hoje, em 2021, vai se chamar de novo de travesti. Já entendeu que se autodenominar como mulher transexual e transexual é mais palatável, é mais acolhedor, porque a identidade travesti ficou associada à prostituição, a roubo, a drogas, a tudo que é pejorativo. E elas não querem mais usar essa identidade, esse nome para a identidade. Fica a dica, tá bom? Mas se elas disser que ela é uma travesti, pronto, acabou o seu questionamento. Ela é uma travesti, porque identidade de gênero, orientação sexual, raça, sexo, religião são caracteres identitários autorreferidos. A gente anota no nosso sistema o que a pessoa disse. Tá bom? Esse assexuais. E que também é uma orientação sexual. E que também importa que nós saibamos que essas pessoas existem. Mas a Ailton, a gente é do CRES, a gente é um centro de referência em ST, em cuidado. Se a pessoa não transa com ninguém, ela não vai ser o nosso alvo. Vai ser, porque ela pode ser violentada, ela pode ser estuprada, ela pode ser forçada, ela pode tomar uma boa noite Cinderela, ela pode ser invadida de alguma forma, e ela pode depois viver com HIV, com a ST, independente da vontade dela. E depois desse episódio que ela não quis de sexo, continuar sem transar com ninguém, porque é da identidade dessa pessoa assexual, né? É mais uma orientação sexual. Mas ela vai continuar demandando de cuidado e vai continuar sofrendo discriminação, porque é assexual, porque está vivendo com HIV, então essa pessoa também é alvo de você. Entendeu? Então, primeiro ponto, para o acolhimento humanizado é preciso conhecer. Tá aí, apresentei o povo. O mais. O mais é o respeito que o movimento mundial LGBTQIAP, porque ainda tem P, eu vou falar, que aqui é uma sigla mais antiga, ele se maja para abrigar todas as outras possibilidades de orientação sexual ou identidade de gênero que já existem e não têm visibilidade, ou que venham a ser assumidas por outras pessoas, né? O P, porque hoje a sigla já é LGBTQIAP+, é de pansexuais. Pansexuais são pessoas que se atraem por outras pessoas, independente do gênero da outra pessoa, da orientação sexual, de ser binário ou não binário, não importa como a outra pessoa se denomina.
Não importa qual é a genitália que ela tem. Se essa pessoa pansexual tem atração e essa pessoa afetiva sexual é correspondida, tá tudo bem. Tem uma diferença com bissexualidade, tá? O conceito de bissexualidade, ele foi cunhado num contexto cis heteronormativo, ou seja, de mulheres que têm vagina e de homens que têm pênis. Ele foi construído nesse conceito. Uma grande maioria massiva de pessoas bissexuais só se atrai por pessoas cisgêneras, mulheres de vagina e homens de pênis, tá bom? Poucos hoje, jovens, muito mais jovens, estão se atraindo também, sendo homem cis por mulheres trans, sendo uma mulher cis por homens trans também. Então, o termo pansexual é para dar conta dessa diversidade de afeto e de carinho por pessoas, independente de orientação sexual, de identidade de gênero e de genitália. Eu acho que ficou arrumadinho, né? Aí não vai. Tem o microfone aberto. Ok. Sigamos. Deixa eu ver se vai, gente. Conseguimos. Para acolher, a gente ainda precisa conhecer, né? Então, apresentar as identidades, mas entender como é que essas pessoas vivem no Brasil, no Nordeste do Brasil, no estado da Bahia, no município de Camaçari. A maioria massiva das pessoas LGBTQIA+, enfrentam um processo grande de exclusão e violência, de discriminação. Desde a adolescência, aliás, antes da adolescência, né, dos 3, 4, 5 anos, quando a identidade de gênero vai começando a aparecer, ou então quando a criança começa a fazer suas performances, tentando aprender a se comportar como pai e mãe, logo as falas vão sendo colocadas. Esse menino tem um jeitinho afeminado, essa menina parece um menino, e essa pejorativação é persecutória e acompanha a vida dessa pessoa o tempo todo. Então a exclusão começa na família. A não oferta de afeto, a oferta assimétrica de afeto, o não diálogo, as opressões, os xingamentos, a violência sexual para corrigir o gênero, a sexualidade, muitas vezes pai, tio, primo, irmão mais velho, o não cuidado na escola, a não proteção da violência, o não papel institucional de família, acontece quando tem alguém LGBTQIA+, em casa, na infância e na adolescência. A família é o primeiro lugar. A escola também é outro lugar, porque todos precisam estudar, e na escola também não há proteção, na escola também há discriminação, e é estranho que os estudos de evasão escolar não tenham o bullying, a transfobia também como algo que afasta as pessoas da escola. Se vocês forem pesquisar sobre isso, vai ver muito pouco. O ambiente de trabalho também. Lésbicas masculinizadas, gays afeminados, pessoas trans e travestis, pessoas não binárias, dificilmente têm espaços de trabalho. E quando conseguem, sempre sofrem opressão, assédio moral, assédio sexual, discriminação velada, discriminação explícita no espaço de trabalho. E no campo da saúde, a contradição ainda é maior. Veremos mais adiante. Mas também são um conjunto de opressões também que acontecem. Eu penso bem que esse nosso encontro é uma tentativa muito sábia de produzir saúde. Não produzir doença mental, não produzir angústia, desespero, pânico, depressão nessas pessoas, como historicamente temos produzido. É tão certo que as pessoas trans, travestis, transexuais, LGBT, sofrem impactos da LGBTfobia na saúde física, nos seus direitos em saúde mental, que nos estudos de saúde coletiva foi construído o conceito de estresse de minoria. Mulheres, pessoas pretas, pessoas com algum tipo de deficiência, algum marcador de diferença, sofrem desse estresse específico, por não ter o seu corpo respeitado, a sua identidade, a sua cor, o seu direito, a sua vida respeitada. Tem uma exclusão política. Todas as políticas que foram pensadas para a população LGBTQIAP+, foram através de pressão, de organização e luta sistemática dessas pessoas para ser visto como sujeito, como cidadão, como sujeito de direito. Não houve nenhuma benesse de um estado de bem-estar social que nunca existiu, de uma democracia que nunca foi verdadeira, de um processo de redemocratização que não tem por que ser dito porque nunca foi democrático. E nem o campo da saúde coletiva foi democrático e coletivo, porque a saúde coletiva é para todos, todas e todes. Sim, se acostume com a linguagem neutra em que pede todos os debates, porque nem todo mundo se entende como homem e mulher, e para você isso não deve importar muito.
Deve importar é como você vai acolher, como é que você vai cuidar. E você só vai descobrir isso se respeitar essa pessoa, se baixar a guarda, ser mais humilde e ouvir o diálogo dela sobre si. E, a última questão é a violência, né? Parece um jargão persecutório que pessoas trans e travestis no Brasil só vivem de 32 a 35 anos. Não é mentira. Olhe os jornais, assistam os jornais, leiam nas mídias. Não procure muito no Sim, porque ele não tem trabalhado com identidade de gênero e orientação sexual como algo importante para as causas externas. Em que pese que há já no SINAM a orientação sexual e identidade de gênero para a notificação das agressões, em que pese o movimento e a luta hercúlea do movimento LGBT no Brasil para que nas notificações de violência e de morte na Secretaria de Segurança Pública, no PO, estivesse a orientação sexual e identidade de gênero dessas pessoas e a descrição da circunstância em que a violência e a morte ocorreu para mostrar o nexo causal entre ser LGBTQIAP+, e morrer ou ser agredido. Né? E na morte, a tipologia de crime de ódio, que tem a ver com matei porque era LGBT, matei porque era mulher, matei porque era preta. Simples, né? Porque o crime de ódio ele tem essas questões. Então, a gente está conhecendo um pouco mais dessas pessoas, para entender um pouco como é que elas chegam, o que é que elas já trazem da sua vida como LGBTQIAP+, antes mesmo de querer fazer teste, antes mesmo de cuidar de algum IST, antes mesmo de chegar a você, profissional de saúde. Eu sou, mas eu não tenho prática discriminatória, até que não posso, né? A minha essência não me permite. Então, eu vou me externalizar e estou falando com vocês. Não é nada ameaçador, gente. É uma conversa séria, porque é uma conversa movida por muita emoção, por muita vivência, por muito compromisso. Né? A minha ideia é que a gente tenha uma formação bacana, um diálogo, que eu me sinta acolhido por vocês se um dia precisar. E eu preciso garantir isso para o meu povo, que não está no SUS como eu, ocupando espaço de liderança no SUS. Aqui tem assim, né, para se perceber o gráfico da morte de pessoas trans. Pessoas trans são travestis, homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias. Um gráfico que foi feito pela ANTA, Articulação Nacional de Transgênero, a partir de uma pesquisa documental nacional, né? Entre 2008 a 2020, olha a média de morte de pessoas mesmo, né, de assassinatos de pessoas trans, né? A gente estava até 2020, ainda não saiu 2021, mas a gente fechou o ano de 2020 com 175 assassinatos. Esses aí tipicamente colocados com descrição de que se tratava de uma mulher trans, de uma travesti, de um homem trans. Sem falar de outras denúncias de mulher que se vestia de homem que se vestia de mulher, e outras descrições pejorativas que acabavam por dificultar a coleta de informação. Mas é muita morte, né? A gente tem 10 estados brasileiros que nesses 10 últimos anos, nesses 3 anos mais ou menos, foi 18, 19 e 20, que mais mataram pessoas. É interessante reconhecer que são estados de diferentes regiões, diferentes demografias, né, demográficas, diferentes questões socioculturais, ainda assim a transfobia, que a transfobia é esse conceito, né, das pessoas que agridem, que matam, que discriminam pessoas trans, é esse o conceito, né? Essa transfobia parece que é algo presente na cultura de violência que opera no Brasil, que está dentro da questão estrutural. E ela foi incrementada dentro desse novo contexto sociopolítico, dessa gestão política do Brasil, e ainda agudizada durante esses 2 anos de pandemia que estamos enfrentando. Licença. A cisgeneridade, que é esse modelo que foi escolhido, que o perfeito, normal, correto, privilegiado, são homens que nasceram com um pênis, mulheres que nasceram com vagina, mulheres que performatismo feminino, que é pensado como modelo em homens também, né, a masculinidade hegemônica. Ela atua como um sistema que é opressor, que é normativo, como a única forma de ser correto, de ser normal, de não ser patológico, de viver no mundo. E aí isso contribui para o extermínio de pessoas que têm identidade de gênero, ou orientação sexual, ou expressão de gênero, que é dissidente da norma que é ser cis e não ser trans, da norma que é ser hétero e não ser LGBT. A gente precisa pensar. No Brasil, a gente tem um perfil grande de pessoas gays, bissexuais, pansexuais, assexuais, lésbicas, que estão morrendo. Estão morrendo muitos homens, mas também estão morrendo muitas mulheres. Né? A maioria das pessoas são homossexuais, bissexuais. E entenda que aqui, quando ele bota homossexuais, também tem as mulheres lésbicas, que é um erro, e aí vocês corrijam na linguagem,
Uma mulher que tem relação afetiva e sexual com outra mulher, ela é lésbica ou bissexual. No Brasil, desde a década de 80, não utiliza homossexual nem gay para mulheres. Ela já tem uma tipologia própria, que fala sobre elas mesmas, que é lésbica. Né? Então, a gente tem muita gente morrendo, mas a gente percebe na categoria raça-cor, que são mais pessoas negras, né? A maioria das pessoas que foram vítimas das agressões e sofrimentos, elas tinham suspeitas, ela conhecia os suspeitos, ela já sabia que ela estava vivendo com pessoas que já tinham ameaçado, que já tratava mal, e na escola, no trabalho, dentro de casa, no bairro de moradia, né? E aí pensar que esses ataques, 38% eram de familiares, 35% de vizinhos. E essas pessoas que atacavam, a maioria, né, dessas pessoas que atacavam, os suspeitos, eram pessoas de 15 a 29 anos. Né? Também as pessoas que foram mortas, foram agredidas, também tinham a maioria, 69%, também de 15 a 29 anos. E aí vocês vão perceber mesmo que a tentativa de suicídio, os homicídios, as agressões contra a população LGBT atinge a todos, mas atinge a maioria jovem também, porque eles chegam em um novo contexto de pseudo-redemocratização e liberdade, numa narrativa global de que todos são iguais perante a lei, e eles se jogam como algo típico da adolescência e da juventude, né? A ousadia, o desejo de se expandir, e acabam sendo mais vulneráveis e vítimas. A maioria dos suspeitos das violências, das mortes e agressões eram homens, 52%. Mas entender que mulheres também violentaram, 34,5% dos impetrantes da violência foram mulheres, né? E a orientação sexual desses suspeitos, uma boa parte é heterossexual, quase 44%, mas também temos homossexuais, bissexuais e não informado, 44,4%, né? Pessoas negras também agredindo, pessoas brancas, mais pessoas negras, não informado 35%, né? 34,5%. E aí vocês vão perceber que a LGBTfobia ela é transversal ao gênero, ela é transversal à orientação sexual e ela é transversal à raça, cor e classe social que não está aqui nesse acrósticozinho. A gente perceber como é complicado nós tirarmos esse defeito da nosso caráter, da nossa personalidade, né? E como isso vem desde cedo, como nós somos criados desde cedo para estranhar, para demonizar, para criminalizar, para imoralizar e para matar o que é diferente. Como nós somos criados para nos acharmos a norma, o padrão, o que é normal, e como isso é prejudicial aos outros. E como a gente também replica isso no contexto da saúde, produzindo doença. Em relação às pessoas trans e travestis, a gente vai chamar aqui Kimberly Crenshaw, jurista norte-americana, né? E que no seu artigo seminal de 1989, ela lança a categoria analítica chamada interseccionalidade. E é muito interessante. E a gente, quando vai pensar no cuidado inclusivo, no cuidado ampliado e integral, a gente vai ter que pensar nisso, né? Ele tem a ver com as diferenças, como a gente articula, como é que a gente faz as referências, as diferentes marcadores sociais de gênero, de raça, sexualidade, orientação sexual, que interagem entre si, como é que esses marcadores interagem e como eles são experimentados na vida, né? Então, assim, como é que a pessoa é mais vulnerável? Se ela for uma mulher, e não é um homem, em uma sociedade macho-centrada, se ela for negra, em uma sociedade que se diz brancocêntrica, se ela for lésbica, em uma sociedade que exige que seja hétero, se além de lésbica ela for trans, em uma sociedade que exige que seja não trans, se ela for pobre. Então, assim, a gente vai percebendo como essas diferenças, elas vão se sobrepondo e gerando mais vulnerabilidade. Kimberly Crenshaw define o uso da categoria analítica da interseccionalidade nas políticas para analisar e produzir práticas mais imprudentes como um método para compreender essa maneira, como esses múltiplos eixos de subordinação, de diferença, eles vão se articulando, produzindo mais vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo, quando nós consideramos essas diferenças, nós podemos pensar melhor em estratégia de superação. E a gente precisa. E aí nós vamos para a nossa categoria, acolhimento, porque é disso que a gente foi, mas a gente precisava passar por esse caminho de conhecer essas pessoas, de entender as suas dificuldades e problemas, como elas estão vivendo, para poder pensar no acolhimento. A Política Nacional de Humanização do SUS, a Humaniza SUS, ela diz que acolhimento não tem local nem hora certa para acontecer. A gente vai discutir mais isso. Primeiro eu vou listar aqui e na nossa fala vamos desdobrando. Primeiro, não tem local nem hora para acontecer. Não tem profissional específico para fazer.
tem que estar presente em todos os encontros e relações entre as pessoas de saúde, a equipe entre si, o usuário e a equipe. Ele é uma postura ética. Ele começa a partir da escuta do usuário em suas queixas. Ele começa e só existe a partir do reconhecimento pelos profissionais de saúde e gestão do protagonismo do usuário em relação ao seu cuidado, ao seu processo de saúde e doença. Ele implica em entender que é um compromisso, que acolher é um compromisso em relação às respostas, às demandas, às necessidades, às especificidades dessas pessoas que buscam resposta para o seu cuidado em saúde no serviço. A gente precisa entender esses eixos, né? Então, não tem hora nem local para acontecer, implica em compreender que por mais que a gente tenha um GTH, Grupo de Trabalho de Acolhimento, Núcleo de Acolhimento, né? Equipe de acolhimento, pode ser para sistematizar todas as ações, para poder organizar, para planejar. Mas todos os profissionais do CRES, eu vou falar CRES, mas entenda a rede municipal toda de Camaçari de Saúde, são responsáveis por acolher. Não tem hora. Em todos os encontros, a partir do vigilante, da recepção, do pessoal de higienização, todo e qualquer, não tem um profissional específico para fazer. Sorrir, bom dia, boa tarde, como é que está o senhor, a senhora, a partir da identificação do sujeito, o que é que você deseja. Todos têm que ter uma informação mínima no serviço sobre o funcionamento do serviço. Dias e horários de consulta, documentos necessários, como fazer o agendamento. Não interessa se é alguém da higienização. Não interessa se é do almoxarifado. Quando essas pessoas saem na rua, na sua comunidade, todos sabem que trabalham naquele local, elas querem as informações e não sabem qual é a especificidade do fazer desse indivíduo lá dentro. Então, comece a pensar nisso. Deve fazer parte de todos os encontros, todos, na consulta, no exame, na testagem, na dispensa de medicamento, nas atividades educativas, na busca de informações. A gente precisa acolher com respeito e com educação. É uma postura ética. É uma forma de andar no mundo, é um modus operandi, né? Acolher implica em ser agradável, em ser empático, em exercer a alteridade. Se você não consegue fazer isso, eu não gosto de falar e não tenho paciência, então você não é uma pessoa ética. Lamento informar, não tem um bom caráter, não tem uma boa personalidade. Tem que estar pensando se você está na profissão certa ou no lugar certo. Quem não consegue trabalhar com pessoas, tem que trabalhar com coisas. Talvez o almoxarifado sozinho, sozinha ou sozinho seja um bom lugar para você. Mas ainda lá eles serão as pessoas que vão buscar as encomendas, os materiais. E se você não tem essa aptidão de lidar com pessoas, você vai ter dificuldade de novo. Então, pensa direitinho, tá? Implica em escutar o usuário em suas queixas. Mas implica em repensar quem eu sou e nos espaços de poderes assimétricos que existem entre o profissional de saúde e o usuário. E na nossa cultura de não escutar aquele que eu acho que não tem nada para me dizer de importante e que não sabe sobre si. E dentro do setor saúde impera uma lógica muito perversa de que quem sabe sobre saúde é profissional de saúde. Então essa escuta já é complicada, já tenho que me pensar, né? Pensar o modelo explicativo do outro, da sua vida, da sua dor, sem julgamentos, sem juízos, sem depreciar, sem destruir a linguagem e o entendimento do outro sobre si. Então, eu preciso escutar. Reconhecer que o outro tem também capacidade de cuidar de si. Eu preciso entender que o outro é protagonista do seu cuidado, mas eu preciso ter um limite muito equilibrado entre a culpabilidade total do sujeito, né, ali, ou então a vitimização total. São dois modelos que já existiram no SUS, ainda existem, que são perniciosos. Se eu vitimizo totalmente, eu isento essa pessoa de qualquer responsabilidade sobre o seu processo, sobre o seu estado atual de saúde e doença. E tomo para mim toda a responsabilidade e eu não vou dar conta enquanto pessoa, nem tampouco enquanto serviço, entendendo que o SUS ele tem que estar organizado a partir do conceito ampliado de saúde, que só é resoluto com um projeto de governo municipal, para além só das questões de saúde. A gente sabe disso. Então, eu não vou poder vitimizar e assumir toda a responsabilidade. Mas, por um lado, eu não vou poder culpabilizar o sujeito de tudo e me isentar. Então, eu acho que aqui, nessa questão do protagonismo, de reconhecer o compromisso, é ter o paradigma da corresponsabilidade como algo necessário para dar conta. Nós somos responsáveis, sim, terceirizados, contratados, estagiários, residentes. Eu estou na área de saúde porque eu quis, de alguma forma.
Nem que seja só para ganhar dinheiro. Eu estou, então eu sou responsável institucional por cuidar da saúde dessas pessoas. E ela é responsável porque é a vida dela e a saúde dela que está em jogo. Porque é no corpo dela que a doença se movimenta. E é na vida dela que ela vai ter os impactos. E a gente precisa ter isso arrumadinho. Então, eu vou para outra categoria, gente. Eu estou tentando falar um pouco mais rápido para aproveitar nosso tempo, tá? E quem está com tempo, me segure. Eu estou indo o melhor rápido possível. O aconselhamento é uma categoria muito importante também dentro do cuidado em saúde, toda e qualquer área, mas também na questão do HIV. A gente tem uma política nacional, tem os manuais, os treinamentos, mas lembrar disso. Muitas vezes, no aconselhamento, é o nosso único momento. Então, é uma vivência que ela está em aberto e vai ser construída ali. O respeito, o sorriso, o tom de voz, o jeito de olhar, a sua gesticulação, naquele momento, enquanto profissional de saúde, é muito importante. Não se engane que as pessoas sabem muito bem o que é comunicação oral e comunicação comportamental, comunicação não verbal. Eles entendem o sim ou não, a aprovação, a desaprovação, o julgamento, a moralização ou não no seu discurso, para além da fala. Então, nós precisamos estar atentos. É um momento de vinculação, é um momento de empatia, é um movimento de simpatia, é um movimento de cuidado, de respeito, de escuta amorosa. E aí vai lembrar de Paulo Freire, tá? De que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Nós nos educamos mediatizado pelo mundo, pela cultura e pelo respeito. A gente vai precisar lembrar disso. O aconselhamento, ele não é um procedimento feito para o outro. Não, você não sente e planeja. É feito com esse outro. Eu já não posso chegar a dizer o que o outro deveria fazer, sem conhecer a história de vida, sem conhecer as condições, as motivações do que aconteceu. Eu vou formulando o cuidado, as estratégias, as orientações, a partir, os conselhos, a partir também do que o outro me traz, tá? Tem que haver motivação, interesse e disposição também da pessoa que vai ser atendida no acolhimento. Mas a minha postura, a minha maneira de vestir, de sentar, de falar, ela também é algo que pode ser desmotivador. É algo que pode causar indisposição e desinteresse nas pessoas. Para as pessoas trans mesmo, já começa pelo nome e o seu olhar sobre elas, né? Para gays afeminados, lésbicas masculinizadas, pessoas não binárias que muda a roupa, muda o jeito, é um homem barbado com brinco e batom na cara, e você não lida bem com isso. Se você for um profissional racista e a pessoa for negra, vem com as contas do candomblé turbante, você não lida bem com isso, você já vai trazer isso espantado na sua cara. E a pessoa já vai entender, que não vai dar conta de conversar com você. Então a gente precisa pensar. Quando acontece um erro em uma relação, antes de dizer que o erro é meu e o erro é do outro, nós dois vamos precisar pensar. O aconselhamento é esse encontro. O aconselhamento, ele tem uma dimensão educativa, uma dimensão de avaliação do conteúdo e uma dimensão de apoio emocional. Eu preciso preparar o que eu vou falar, mas eu preciso entender que o estudo, o meu falar, o meu roteiro é um roteiro aplicado à situação que eu vou lidar com a pessoa, a narrativa dela também. Claro que tem pessoas que precisam estar, eu tenho que avaliar o risco, eu tenho que entender a história de vida, eu tenho que ver quais foram os recursos que ela teve para se proteger ou não, eu preciso entender essa parte. Mas tem uma dimensão educativa, que é também reconhecendo que ela tentou acertar, os recursos que ela tinha, uma falta de recursos, e como é que eu vou dar conta disso. Existe uma dimensão que está falhando muito, muito no aconselhamento, e aí tem um impacto também na humanização das práticas, no acolhimento, que é essa questão do apoio emocional. Eu sei que é difícil se identificar com o diferente, respeitá-lo, né? A gente é criado só para lidar com normatizações. Eu sei que agora está mais difícil, estamos em tempo de pandemia ainda, e a gente do SUS tem que levar isso a sério. E não dá muitas vezes para dar aquele abraço, para apertar a mão, para botar a mão no ombro, para ficar do lado em pé para o outro botar o ombrozinho aqui. Mas às vezes a pessoa precisa. E se isso não é possível, olhe no olho, fale mansamente, acalme de alguma forma, bota uma musiquinha suave no seu celular na hora que você for conversar, deixa ele bem baixinho, vai criando um ambiente de acolhimento, um ambiente de afeto. Tá? Se disponibilize mais. Olha, eu vou estar de plantão, vem aqui, procura, a gente conversa mais um pouco. Seja humano.
A gente, no aconselhamento, tem que avaliar as vulnerabilidades das pessoas. E aí lembrar, né, eu não vou entrar nesse âmbito agora, o tempo não dá, que existe a vulnerabilidade individual, social e programática. Nós estamos também nessa programática, que é quando as pessoas vão buscar ajuda institucional, e nós representamos isso. A gente vai precisar pensar nisso. Dar uma olhada, entender a percepção de risco do sujeito. O que é que ele entende como arriscado ou não, como proteção ou não, como protegido ou não protegido. Como é que ele mensura, como é que ele hierarquiza. E também ver as medidas preventivas que são viáveis. Hoje a gente tem uma mandala de prevenção grande, e está chegando a PrEP por demanda também, o que é que a gente consegue dar conta dessas pessoas, sem moralizar, sem julgar, sem tentar impor ao outro o seu modelo de prevenção, o seu entendimento. E um outro ponto que tem a ver exatamente com apoio emocional, reduzir o impacto do diagnóstico. A gente precisa deslocar o discurso de que AIDS mata. Não deslocar no sentido de invisibilizar. Mas a gente já aprendeu nesses 40 anos quase de HIV no mundo que o discurso do terrorismo não tem funcionado. Ele tem funcionado essa morte. Já que a desmata e não tem jeito, eu não vou nem me cuidar, não vou tomar nem medicamento, eu vou morrer logo. E muitas pessoas estão morrendo logo, ou então se suicidando. Então eu preciso dizer sim, que a AIDS é uma doença complexa, que a AIDS é uma doença grave, quando a pessoa tem AIDS, não é há uma diferença entre ter HIV e AIDS, mas eu preciso dialogar desde o aconselhamento. Mas que existe vida, existe ajustamento, que existe boa qualidade de vida, que isso depende de uma mudança total de hábitos, de comportamento, de um pouco mais de disciplina na relação do uso do medicamento, do horário, quantidade certa, de ter uma vida mais saudável com esporte, tirar os hábitos mais arriscados, boa alimentação, viver bem. É importante dizer que os projetos mais acalentados e desejados vão acontecer sim. A faculdade, o namoro, o casamento, os filhos, a viagem, o curso, vai acontecer. Contar das pessoas que você conhece há muito tempo, que você está trabalhando aí, que tem esse projeto. Falar de ficar indetectável, que indetectável é intransmissível, que vai ser ótimo para essa pessoa, que ela não vai adoecer, não vai transmitir para ninguém, que vai precisar tomar cuidado com o preservativo, que existem outras ESTs, né? E que ela está só se protegendo do HIV, que ela pode se recontaminar e que ela pode adoecer, que ela é vulnerável clinicamente. Mas dizer que isso também é possível. Existe uma vida também boa, né? Isso a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o lado positivo também, do viver positivamente, porque é isso que vai acontecer. E aí eu botei umas dicas aqui, né? Botei acolhendo pessoas LGBT, preparei lésbicas, gays, bissexuais e pansexuais viveram com HIV. Botei a bandeira, que essa é a bandeira do movimento de lésbicas, gays, pansexuais, bissexuais, assexuais. Não é a bandeira do movimento trans. E botei um médico negro, é claro, né? Eu tenho que fazer o recorte de raça, lembrar de Cristo, tem interseccionalidade, porque isso é representatividade também. Não tenho nada contra as pessoas brancas, mas a gente negra também é invisível. E aí lembrar um pouco, né, de como foi construído esses direitos. São muitos, mas eu vou pegar um pouquinho aqui, tá? Só para a gente lembrar como isso está se movimentando, porque isso tem impacto na saúde. Quando a gente reconhece em 2011 a união estável das pessoas LGBT, principalmente gays, lésbicas e bissexuais, e em 2013 a gente reconhece a questão do casamento civil, a gente não tem noção do impacto emocional e de suporte emocional que esse casamento, essa união tem nesses pares lésbicos ou gays, ou pansexuais, bissexuais. Existem estudos já, que está lançado na Lancet, né, que é uma das revistas de saúde pública internacional mais reconhecida, né, de variedades no eixo saúde pública, no campo científico, de que esse suporte do casamento, de estar em união estável, é tão importante para as pessoas viverem com HIV e para as pessoas trans em relação aos seus direitos. Quando nós chegamos em 2016, na verdade, desde 2006 e 2009, que nós temos dentro do SUS dispositivos sobre o nome social, veremos para frente. E esse nome social entra no SUS e as pessoas podem ser chamadas pelo nome que elas se identificam, independente de estar nos registros. Isso ficou muito mais importante. Começamos a ver mais travestis, transexuais e pessoas não binárias no SUS, com todas as agressões e violências que sofrem, elas começaram a aparecer.
Em 2018, elas conseguiram alterar no documento, na certidão de nascimento, no CPF, identidade, esse nome e o gênero também. Então, foi alteração de prenome e gênero. Então, elas começaram a aparecer já com uma certidão de nascimento, com RG, com CPF, tudo com o nome mesmo, não mais o nome social, e que continua sendo respeitado e valendo no SUS. Então, o nome social e o nome retificado é o nome que essa pessoa quer ser localizada. Em 2019, nós tivemos a criminalização da LGBTfobia pela sua equiparação ao crime inafiançável, né, de racismo, que é uma lei de 1989. Em 2020, nós conseguimos, com um movimento difícil, com a ajuda de pesquisadores, profissionais de saúde, gestores de SUS e movimento social LGBT organizado, resolver a querela da doação de sangue por pessoas LGBT. Então, foi muito difícil. A própria Anvisa lutou muito para ser contra nesse nosso governo que nós estamos, mas conseguimos. Esse verde que vem depois tem a questão também da transparentalidade, né? Dos bebês que nascem de um envolvimento de pessoas trans, como registrar e como preencher a DNV especificamente, entendendo que um homem trans é um pai que pare, ele não é mãe. E se ele for casado com uma travesti ou transexual, mulheres, sujeitos femininos que têm pênis, ela é a mãe dessa história, porque juridicamente, quando ela retifica o nome, é ela o sujeito feminino, e a gente vai ter que lidar com isso. Tem uma normativa, a partir de 2022 a gente já começa a trabalhar isso, mas o SUS já está começando a trabalhar por judiciamento dessas questões. É o nosso novo ganho. E aí, o que é que os estudos da área de saúde coletiva, das ciências humanas, sociais, de gestão, de políticas diz sobre o cuidado em saúde dos profissionais de saúde para a população LGBTQIAP+. Vocês vão perceber. Todos os artigos, porque tudo isso que está aqui eu tenho algum elemento. Primeiro ponto marcado, e isso é comum, é sempre a acusação do despreparo dos profissionais e trabalhadores de saúde para acolher essas pessoas. Né? Primeiro da discriminação, depois dos despreparos em lidar com as necessidades e especificidades, né? A dificuldade imensa que alguns homens, mulheres, em se assumir como homossexual, bissexual ou pansexual dentro do serviço de saúde, quando eles são pessoas que conseguem camuflar essa orientação sexual e seu comportamento, né? Por conta dessas experiências negativas que vão de boca em boca, quando você não trata bem ou através de uma pessoa LGBT, ela vai falando que aquele posto de saúde não é um lugar que respeita, existe uma negação da possibilidade de adoecer, eles vão se cuidar em casa, existem estudos que a automedicação é altíssima entre a população LGBT e as travestis também, com ingestão de silicone e hormônio por conta própria, e eles resistem a buscar o cuidado nos serviços de saúde porque já entendem historicamente e experiencialmente que também é um serviço que produz doença. Os estudos apontam para isso. Os estudos apontam também que no contexto hospitalar e de saúde, as violências têm impacto negativo na saúde mental dessas pessoas. Lembra lá na frente, quando eu falei do estresse de minoria? Aqui tem isso. E quem sofre mais violência ainda são as pessoas que fogem, que borram as fronteiras de gênero, ou seja, os estereótipos. São os homens femininos, são as mulheres masculinizadas, são as pessoas não binárias que não estão bem, nem entra com salto alto, uma camisa gola polo, uma calça jeans que a gente tem de masculina, mas de cabelo grande, mais de barba, mais de brinco, mais de mochila, mais de batom na cara. E aí eu não consigo entender, e quando eu não entendo, eu discrimino, eu violento, eu mato. Né? Então, pensar. Os diálogos, consultas e procedimentos na saúde, ela tem que parar de se pautar na ideia persecutória e homogeneizante de que todas as pessoas são heterossexuais, ou de que todas as pessoas são cis, que é o inverso de trans. Não, a gente precisa parar com essa cis-heteronormatividade no SUS. Eu preciso dialogar. Como você quer que eu te chame? Qual é a sua identidade de gênero? Ah, não sei o que é identidade de gênero. Não, você se entende como homem, como mulher. Como é que você se entende nisso? Qual a sua orientação sexual? É porque eu preciso colocar aqui, porque o seu cuidado precisa sempre perguntar, explicar, validar. Às vezes o outro vive uma vida, uma identidade, orientação, mas não tem nome, só faz viver. E nós estudamos isso, nós precisamos dar essa informação.
Explique por que você está perguntando aquilo. Para que essa informação interessa a você? Tá? Você está lidando com um pouco do outro. Existe outro ponto que está dentro do SUS, do nosso cuidado, essa ideia de heteronormatividade e heterossexualidade compulsória. A heteronormatividade, ela tem a ideia de que o correto, o natural, é ser heterossexual. Isso é que é natural, isso é o fundamento da sociedade. E aí é estranho, porque o SUS, a escola, os direitos, a cidadania, a segurança, todos os nossos serviços que compõem o governo, nesse caso municipal, ele tem esse pressuposto. Tanto que nem todos têm o nome social, tanto que nem todos têm cor de pele, todos que nem tanto têm orientação sexual, né? Tanto que a gente não discute isso, a gente não produz tanto material nunca, talvez agora mais, por pressão, por denúncia, por opressão, a gente esteja fazendo. Mas não foi o nosso caminho tranquilo, né? Um outro ponto é que quando a gente assume a heterossexualidade como único padrão de vida, ela impõe que todas as pessoas tenham que ser heterossexuais. As pessoas têm que ser, inclusive as pessoas trans. Quando a gente aceita a transgeneridade, quando a gente aceita que uma mulher trans, que uma pessoa que nasceu com pênis pode se identificar como mulher, pode usar silicone, hormônio, cirurgia, se construir em uma imagem feminina, logicamente, na nossa cis heteronormatividade, a gente espera que essa pessoa vai se namorar com um homem, um indivíduo que tem apêndice e que performancize o masculino. E a gente não entende que essa mulher trans pode namorar com outra mulher trans, com uma travesti, com um homem trans, que é um homem que tem vagina, né? Ou então com uma mulher cis, que é aquela mulher que nasceu com vagina, e ser lésbica do mesmo jeito. E o mais estranho ainda, né? Pense, uma travesti, que é um sujeito feminino, uma mulher trans, casada com uma mulher lésbica cis, e ainda engravidar, né? Ela é pai? Juridicamente, se ela for retificada, ela é mulher. Mulher e mulher são duas mães, né? Então, a gente vai ter muitas coisas se a gente não pensar que nem todas as pessoas são hétero e que nem todas as pessoas são cis e que está tudo bem e que está tudo normal, porque a diversidade é algo constituinte da diversidade humana. Aí você vai perceber elas aqui, né, as duas mulheres tentando entrar ali, ó. Esse enter é entrar no contexto dos direitos, da normatividade, e ela não consegue entrar. Elas não são heterossexuais. Um outro ponto importante para vocês. A questão de como eu pergunto a orientação sexual do outro. Como eu me refiro, como eu escrevo sobre essa diversidade sexual nos livros, nas entrevistas, nos manuais, nos folders, cartazes, no mural da unidade de saúde. Gente, para com opção sexual. Para com escolha sexual. Já foi provado desde 1971 e depois de 91 e depois de 99 em vários dispositivos legais do contexto de direitos internacionais e no Brasil que as homossexualidades não são doenças mentais. Ser gay, ser lésbica, ser pansexual, ser bissexual não é doença mental. Então, uma pessoa que não tem nenhuma doença mental não é louca, a metáfora é pertinente, de escolher a pior vida, a vida mais difícil, o desrespeito, a violência, a sacota, a exclusão social, a violência familiar, como modo de vida. Então, não existe essa história de opção, de escolha. Lamento informar que amanhã eu não vou poder amanhecer branco, nem tampouco hétero, eu não consigo, tá? Então, não é escolha. O que as pessoas têm de mais correto, politicamente correto, acolhido por todas as pessoas LGBTQIAP+, pessoas gays, bissexuais, pansexuais, assexuais, né? Heterossexuais também, é a orientação sexual, em que pese os problemas etimológicos que tem. Porque, a bem da verdade, quando o pai ou a mãe percebe que seu filho ou filha tem uma performance de gênero diferenciada, a gente não diz, ô amiga, manda aí seu manual de viadinho, porque meu filho de 3 anos, 4, tem um jeito assim. E eu preciso do seu manual para poder criar ele. A gente não tem esse manual, a gente não tem essa orientação. A mesma coisa, amiga, olha, estou preocupada, minha filha gosta muito de carrinho, só quer ficar pulando e descendo. Parece aquela coisa que o pessoal diz que é a menina macho. Manda aí seu manual de lésbica, a gente não faz isso. Quando a criança tem uma performance de gênero diferente, ela está brincando de corre-corre, pega-pega, mais carrinho, mais vassourinha, mais bebê pequeno, bonequinha, né? Mais fogãozinho, e vice-versa para o menino, né? Mais bicicleta, mais carrinho, mais arminha, lembra de arminha? A gente está lascado hoje por causa da arminha, né? Arminha, bola, né? Espingarda, né? Estilingue, e lá vamos nós, carrinho, trem. Como se hoje mulheres não conduzissem avião, carro,
não fossem gestoras e não pudessem desenvolver essas habilidades. Então, olha, quando a gente vai discutir acolhimento da população LGBTQIAP+, isso deu um rebatimento muito grande a nós mesmos, às nossas vidas, nossas criações, nossos preconceitos, para noções de como nós fomos criados. Então, pensa, né? Orientação sexual é o correto. E aqui, Ailton, essa condição sexual é como eu e a maioria das pessoas LGBT, principalmente as pessoas bissexuais, gays, né? Se diz, é a minha condição de viver. Desde que eu tinha 12, 13 anos, já me entendia como gay. Então, é a minha forma de viver no mundo. Não é escolha, não é orientação, não é opção, né? Eu estou bem assim. Tanto é que se eu fosse voltar em outra vida, numa perspectiva de várias vidas, gente, eu só voltaria mais alto, tipo assim, 1,84 m, dessa cor, ó, retinto, que eu acho que ia ficar massa, bem legal, azulão. Seria mais discreto, não afeminado, para sofrer menos preconceito, né? Só para isso mesmo. E continuaria gay, porque eu adoro. Eu estou bem. O problema não é meu, né? Pensar. E muita gente LGBTQIAP+, tem esse discurso, viu? Porque está resolvido internamente. O sofrimento não é psíquico de origem primária. O sofrimento é social. É a LGBTfobia que adoece, estresse e acaba gerando sofrimento psíquico na pessoa, tá? Pensar a direção dessa dor. E aí, estamos indo para o final, gente. Estamos seguindo. O acolhimento de pessoas trans, travestis e não binárias. Olha aqui, gente, a bandeira. Aí não consegui arranjar uma pessoa preta, porque eu tive que pensar a bandeira, mas consegui essa pessoa aqui, e também o SUS é feito de muitas cores, e a gente não tem que ser racista. E um detalhe, se alguém aí tem esse discurso de racismo inverso, eu tenho vários livros para vocês estudarem e melhorar isso, tá bom, gente? Não é uma ameaça, não é uma crítica, é um alerta. Não existe isso, tá? Mas vamos. Então, começar aqui. Quando a gente vai discutir sobre transgeneridade, travestilidade, transexualidade no SUS, ou seja, inconformidades entre sexo e gênero, a gente precisa de entender algumas balizas, né? Algumas chaves para repensar, para refletir. Então, a primeira coisa é que corpo não define gênero. Não adianta. Corpo a gente faz cirurgia, corpo a gente fabrica, corpo a gente complementa, corpo a gente muda. Então, tem muito tempo que o corpo começou a expressar muitas coisas, mas não expressar o gênero. Genitália não define gênero, tá? E aí, nos estudos de vocês, busca um pouco falar sobre nulos, né? Que é uma síndrome de agnosia gonadal. São pessoas que nascem sem pênis, sem vagina, sem aparelho reprodutor, sem aparelho sexual, só com a bexiga mesmo, entende? Vivem pouco, né? Por consecutivas infecções urinárias e infecções fecais, morrem muito cedo, né? Teve um que é o Mark, ele morreu, acho que tem uns 3, 4 anos, né? E ele andava nu na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas naquelas caminhadas de bicicleta, protestando, porque ele podia estar nu. E por que ele? Porque ele tinha uma quantidade de testosterona que conformava um corpo lido como masculino, mas a genitália não estava lá. Estude difalia. Um fenômeno que acontece muito em boi, que é o duplo falo, mas já acontece também em homens, tá? Então, vai estudando um pouquinho. Estude pessoas intersexuais, que não têm uma genitália muito definitiva, alguma coisa no aparelho sexual, produtivo, no âmbito cromossômico, genético, de genitália, de gônada, hormonal. Comece a estudar melhor. Mesmo no seu campo biomédico, estuda, porque você vai perceber que genitália não define gênero. Práticas sexuais não definem nem gênero nem orientação sexual. Penetra quem tem pênis, penetra quem não tem pênis, mas tem consolo, penetra-se com os dedos. É penetrado quem tem vagina, quem tem boca, quem tem ânus. Tá bom? Não tem essa questão. Não define orientação sexual. Pessoas são violentadas, são usadas, são obrigadas, estão em práticas homoafetivas, lésbicas e tudo, e não são gays nem lésbicas. Então a gente melhora. Ser diferente, não ser hétero e não ser trans, não é doença. Pronto. E aqui embaixo essa figura que eu acho bem interessante, né? Essa é a questão do tal de 100% feminino e 100% masculino, e não existe. No âmbito social, cultural, nem tampouco no âmbito biomédico, né? A gente sabe que se a gente pegar o xixi de um homem cis, né, homem com pênis, e botar ali e analisar, ali dentro tem testosterona, mas também tem um pouco de estradiol, né? Porque a gente sabe que nós temos. Nos homens não vai ter progesterona, por isso que eles não parem, né? Vocês sabem mais do que eu, porque eu sou assistente social. Mas nas mulheres tem testosterona.
e tem estradiol e elas têm progesterona. E aí, pouco ou muito, né? Depende. Mas se não fosse essa testosterona no corpo da mulher e pensando a mulher cis, uma mulher vaginada, cadê a força física? Cadê a tonicidade de pele, a musculatura? Não teria. Vamos pensar um pouco, né? Nós somos esse misto, nós somos nesse meio. E por que a gente não aceita a diversidade? As populações trans também conseguiram direitos. Em 2018, começou a começar o processo transexualizador no SUS, saiu a portaria 457. Né? 2009, a Política Nacional da População LGBT começou a ser discutida e aprovada no Conselho Nacional, né? Então, começou a discutir e também pensar nisso. E em 2011, essa política ela é publicada. Em 2013, o cartão do SUS começa a colocar o nome social das pessoas e no processo transexualizador entram também as travestis e os homens trans, já que no início só era voltado às mulheres transexuais. Em 2015, entra a questão das fichas, né, com a inclusão dos campos de identidade de gênero e orientação sexual no SINAM, na declaração de violências. Em 2018, recente, a transgeneridade, que é o nome completo, porque tirou a transexualidade, mas também a não binaridade e travestilidade, esses três fenômenos está dentro do guarda-chuva transgeneridade. Ela é retirada da classificação de doenças mentais do CID-11, da OMS, e ela é deslocada juntamente com o DSM, né, que é o Manual Norte-Americano de Distúrbios de Saúde Mental, para incongruência de gênero, que é o novo nome, não é disforia, não é transtorno, é incongruência de gênero, dentro do eixo condições especiais de saúde sexual e reprodutiva. Tá bom? Se atualiza, melhora. Em 2020, setembro de 2020, na verdade, setembro de 2019, né? E aí, com a atuação a partir de 2020, o Conselho Federal de Medicina, ele estabelece novos critérios interessantes para atendimento das pessoas trans que ainda não foram absorvidos no SUS, porque o SUS tem que editar uma portaria própria, coisa que tão cedo não vai acontecer, talvez em 2023, né? Mas tem umas novidades muito bacanas, se precisar, eu sei dar vocês. Então, colocar isso no juízo, tá bom? Não é mais uma doença de distúrbio mental, não é transtorno. Foi uma alteração feita pela OMS em conjunto com o DSM para reduzir o preconceito e estigma que as pessoas trans, travestis e não binárias vivem, inclusive dentro do SUS. Tá bom? E aí, pensando nessas pessoas, nas suas especificidades, o acolhimento, o cuidado, a vinculação, começa pelo nome. Basta assim que não é algo distante da nossa vivência pensar nisso. Quando a gente encontra alguém na rua, conversa, alguém que sabe o nome de sua mãe, dos seus filhos, se você casou ou não, conta fatos da sua infância e adolescência, sabe onde você mora e tudo, e você não lembra mais o nome dessa pessoa, você passa por apuros, por desespero, tentando soltar um textil com a dica para que o nome venha, e o nome não vem. Pior ainda é quando você vai embora e ela diz assim, anote meu número. Como é que você pergunta? E seu nome? A gente perde o amigo de novo, né? E vai embora, porque é tão vergonhoso. Mas a gente não respeita o nome das pessoas trans. Quais são o nome dessas pessoas trans, travestis não binárias? Eu disse antes, é o nome social ou o nome retificado. O nome de registro que o pai e a mãe deu a ela não é o nome dela, porque ela não é mais aquela pessoa. Ela se descobriu. Então, não é um favor, gente, tá? Você não é um amorzinho de pessoa humanizada, acolhedora, porque você respeita o nome. Você tem que respeitar, sim. Desculpa. Não estou querendo ter tom ameaçador nem desrespeitar você. Mas existem leis, dispositivos legais, né? Como eu disse, a portaria 1820, de 2009, quando ela institui a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde, no artigo 3, quando ela fala da dignidade da pessoa, coloca o nome social lá como algo necessário. E fala da não discriminação por raça, cor, etnia, patologia, classe social, identidade de gênero, orientação sexual. Está lá. Leiam. Essa Carta dos Direitos de Usuários da Saúde, ela foi reeditada em 2017. Então, bota assim, Carta de Direito dos Usuários da Saúde, 2017, PDF, no Google. Vai sair uma carta nova, ilustrada, muito bacana, muito atualizada, que vai ser massa para vocês trabalharem o cuidado, o acolhimento e o aconselhamento. O município de Salvador, aí fica uma dica maravilhosa para o município de Camaçari, ele instituiu o nome social na administração pública e privada. Ele fez uma lei, a Lei Ordinária 79859, em 2010, e que mudou os governos, continua valendo.
No âmbito federal, a gente teve em 2016 o decreto 8.727, que instituiu esse direito, explicou o que era nome social, explicou as identidades travestis e transexuais, e também narra do cuidado e da proibição de termos pejorativos em relação a essas pessoas. Então, foi um decreto que eu sempre acho muito pedagógico, porque ele normatiza e ensina. Em 2017, o governo do estado da Bahia, em março de 2017, ele institui o decreto 17.523, que também traz essa questão do uso do nome social. E aí um adendo, tanto o decreto federal, como o decreto estadual, como a lei ordinária do município de Salvador, eles são muito bacanas, mas eles pecam em algo muito importante que a gente dentro do SUS precisa pensar. Eles dizem que adolescentes menores de 18 anos precisam de uma autorização do pai ou do responsável para usar o nome social dentro do SUS. Gente, lembra que eu falei lá em cima do conhecimento, da produção de conhecimento e da importância da gente ler sobre pessoas LGBT, pessoas que escrevem, que são cientistas, profissionais? Lembra quando eu falei que para a gente ter um sucesso nas nossas práticas de acolhimento, eu preciso planejar junto com essas pessoas? Pois é, gente, aqui eles não respeitaram. Eu fiz de um tudo em relação ao decreto estadual, porque eu estou na CESAB, eu fui convocado também, mas eles não me ouviram. A maioria dos adolescentes trans não tem o apoio dos seus pais e suas famílias em relação à transgeneridade. Muito dificilmente esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, essa pessoa que cuida vai autorizar o uso do nome social. E a gente não consegue vincular esses jovens nos serviços no respeito à identidade. No ambulatório trans, eu coloco o nome social sim, ali todo mundo chama pelo nome social e eu educo a família a pulso, nos encontros, conversando, mostrando os problemas que podem acontecer, explicando que daqui a poucos anos eles vai ficar maior, vai retificar o nome, que essas relações de desafeto e desrespeito mais para frente pode ser uma relação de distanciamento, de negação também desses pais, que não serão jovens mais para sempre. Mostro como muitas pessoas trans, travestis não binárias são aquelas que acabam sustentando, amparando eles na velhice, né? Explico que eles não deixaram de ser filhos, que nós somos diferentes, que temos projetos diferentes e que devemos viver nossos projetos, nossos sonhos no nosso corpo, na nossa vida e não transferir para a nova geração. Tem dado certo, viu? Tem uma nota técnica também que saiu em 2014, que é aquela de colocar o nome social da pessoa no cartão do SUS. E aí, vamos trabalhar isso? Não é mais aquela parte que bota o nome social aqui embaixo, ou então bota o nome de registro embaixo como se fosse um apelido. Não, gente. Leio essa nota técnica de 2014 e ela explica como todo e qualquer município pode tirar o nome e botar só o nome social. E não sai o nome de registro em lugar nenhum. Sai o nome social ou retificado e o número do cartão do SUS. Vocês sabem que o nome social é um nome que ainda não foi mudado juridicamente, mas é um direito de usar e de falar, de se referir. Então, quando você precisar para alguma conta médica, um óbito, um concurso, um nome de registro, vai estar lá no sistema do Banco do SUS. Por que humilhar, por que constranger colocando o nome de registro e o nome social embaixo, como era em 2013 e 2014? Estamos em 2021. Estamos indo para o fim. Em 2018, essas pessoas também conseguiram o direito, as pessoas trans, travestis de não binária, de retificar o prenome e o gênero por via administrativa, né? Sem passar por aqueles processos de 2, 3 anos, que exigiam humanização, cirurgia, parecer psicológico, parecer psiquiátrico, várias testemunhas, extremamente degradante, humilhante. Tive presente em algumas, eu vi como os juízes são perversos em relação a essas pessoas. Acabou. As pessoas coletam um conjunto de declarações que, na verdade, são de nada consta com a Justiça Federal, Justiça com o Exército, com a Justiça Eleitoral, e vai e consegue, com uma taxa menor, pagar e fazer isso. Inclusive, tem alguns lugares que os cartórios, defensorias públicas têm feito mutirão e conseguido a declaração de hipossuficiência, ou seja, claro que a pessoa tem falência física, não pode pagar a taxa, então ela consegue retificar. Ajuda muito. Mas com isso a gente não pode exigir que ela tenha o nome retificado para ser mais confortável para a gente. Isso é um direito de ser mais confortável para elas e a gente obedece. Aí, um pouquinho. Os banheiros e vestuários também existe dentro da portaria 28, de 457 de 2008. A Superintendência de Assistência Integral à Saúde da CESAC também fez uma nota técnica de 2018, orientou ao Estado e aos municípios, sensibilizando para que a pessoa trans travesti use o banheiro conforme a sua identidade de gênero. Pessoas não binárias, elas podem usar o banheiro que elas quiserem, desde quando os banheiros sejam unitários, né? Vocês precisam saber disso.
né? E aqui, finalizando, só pontuando, não precisa de digressões nem reflexões, orientações para organizar serviços e práticas de saúde acolhedoras e humanizadas para essa população, tá bom? Eu peguei rápido porque eu já estava aqui no final, então não deu nem mais tempo, gente, de digitar e nem de repensar. Eu fui tentando, organizando. E aqui, essas orientações, ela está na UNAIDS, no Programa Internacional Zero Discriminação nos Serviços de Saúde. Então, no âmbito do governo do município, viu, Carla? Que é do CRES, falando para a coordenação da atenção básica, Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem algumas ações macroestruturais que vai dar conta do acolhimento, da vinculação, do cuidado, da efetivação, né? Então, remover barreiras legais e políticas que promovam a discriminação nos serviços de saúde. É importante ver toda a legislação do município de Camaçari em relação à saúde e ver se a gente não está pecando nisso. Definir padrões para o serviço de saúde sem discriminação, e eu vou falar desses padrões. Criar e compartilhar essa base de evidência, né, das melhores práticas, as experiências exitosas que acontecem no município, nos grupos organizados, dar visibilidade, porque isso fortalece. Empoderar os usuários do serviço e os grupos organizados LGBTQIA+, para que eles possam exercer o controle social sobre o SUS e estabelecer serviços livres de discriminação. Nós sabemos bem que no nosso cotidiano nossa autonomia não existe ou é hiperrelativa e a gente vê coisas que a gente não consegue resolver enquanto profissional de saúde. Orienta o usuário. Ele vai lá nas suas bases, no silêncio, eles conseguem movimentar isso. Dialogar internamente, né, principalmente agora no seu planejamento anual de custo de gasto, não sei qual é o nome novo, porque era PPA, era tantas coisas, para aumentar o auxílio financeiro, para que a gente possa contratar pessoas, para que a gente possa contratar serviços, para que a gente possa qualificar, capacitar melhor e prestar serviço, né? Garantir essas lideranças, fortalecer estruturas de acompanhamento, monitoramento, avaliação dos serviços. As pessoas não mudam da noite para o dia, e as pessoas não são quem elas são quando elas não são éticas e são condicionadas, já que elas se movem por condicionamento, o condicionamento tem que ser o tempo todo. Para que depois, em algum momento, depois de toda essa palestra, todo o trabalho de vocês, tudo direitinho, vocês se ajustando, alguém chegue e faça alguma atitude desagradável e coloque em xeque toda a formação de vocês, toda a unidade, todo o município. A gente precisa monitorar e ter cuidado disso. E aí, já estou no finalzinho de água. Bom, essa aqui está na agenda zero discriminação. Então, primeiro, o serviço de saúde deve fornecer serviços oportunos e de qualidade para todas as pessoas, independente de gênero, nacionalidade, origem, orientação, estado sorológico ou qualquer outro motivo. Se ele está ali, ele precisa ser atendido. O segundo, a gente precisa do consentimento informado. Eu sei que isso já está nos prontuários, né, eletrônicos ou prontuários impressos, mas é importante que a pessoa assine, né, antes de qualquer teste, qualquer tratamento seja previsto, né. Então, entender que eles não são obrigados, né, a exigir esse serviço. O teste é ofertado, ele não é impositivo, ele não é uma condição sine qua non para ele ter acesso a outros serviços. E isso precisa estar expresso ali. É isso? Profissionais de saúde, gestores de serviço devem respeitar a privacidade, a confidencialidade, o sigilo desse paciente na sua identidade de gênero, orientação sexual, pertença religiosa e sorologia em todo momento. E tem leis específicas que precisam ser conhecidas, afixadas nos consultórios, nos locais, para que as pessoas sempre se lembrem que a vida do outro é do outro e que a gente não consegue governar nem a nossa vida. Uma das coisas que às vezes a gente não governa é a nossa língua. Então, é preciso saber que a gente pode ser penalizado enquanto profissional de saúde quando, em quaisquer que sejam as circunstâncias, eu não respeito a questão do sigilo e confidencialidade. E dentro desse cuidado com pessoas vivendo com HIV, isso é uma prova diária. E principalmente lembrar que a pessoa LGBT já vive o peso da LGBTfobia agregado ao estigma pela sorofobia. Os gestores também devem promover treinamentos regulares, né? Primeiro, eles devem ser treinados, eles devem ter competência, qualificação para dar conta desse serviço, não só no âmbito da gestão, do conhecimento técnico, do cuidado com as ISTs, mas também nas questões da política de humanização para evitar estigma e discriminação. Tem que ser uma pessoa que tenha competência
de gestão técnica, política, mas também competência humana. Né? Os serviços de saúde têm que ter um serviço de monitoramento, ouvidoria, um setor de correção, de prontuários, de protocolos de sistematização, para evitar esses episódios, essas situações de discriminação e de desrespeito aos direitos. E garantir a transparência em relação à responsabilização. Se alguém não respeitou, foi advertido, isso precisa estar muito claro. Eu lamento, gente, mas eu preciso deixar claro para aquele indivíduo que vai continuar cuidando daquele serviço, de que aquele assistente social, aquela médica, aquele enfermeira, aquele nutricionista, aquele recepcionista tratou mal. Eu preciso botar ali. Fulano de tal, nutricionista, foi advertido por essa comissão organizadora, porque desrespeitou, está, é assim, né? Isso é péssimo, gente. Mas a gente precisa entender que tem que ter transparência. Ele precisa saber, o usuário, de que a instituição, o serviço, a gestão, assumiu o compromisso de não produzir uma cultura de violência. E que as pessoas que não se ajustam serão dispensadas, serão relocadas ou serão monitoradas e ajustadas. E que isso verdadeiramente acontece. Para de chamar a pessoa lá no cantinho, ter aquela conversinha bonitinha, porque você também é médico, também é enfermeiro, também é assistente social, e existe o cooperativismo, quando a ofensa, o desagravo, o desrespeito foi lá na recepção. Todo mundo viu, todo mundo viu. Então, se a pessoa não teve esse cuidado de expor o outro assim, ela também precisa entender que ela pode ser exposta da mesma forma. Ah, Hilton, mas não resolve. Resolve. Resolve, porque a gente tem uma questão de que a gente sempre é muito mais sensível, a gente é muito mais humano, a gente é muito mais vítima, tudo dói muito mais na gente. Nós todos pensamos assim, mas o outro é feito da mesma matéria e pode não ter os mesmos recursos que eu tenho de me proteger, que eu tenho que pensar. Quando a gestão facilita isso, ela também é cúmplice, ela também é conivente. Né? Os centros de saúde devem garantir a participação das comunidades afetadas no desenvolvimento de programas, de ações, para dar conta disso. Então, isso volta e coaduna com o que eu comecei. Vai fazer uma ação, uma capacitação, vai produzir um material educativo, um folheto, um cartaz, um documentário, vai fazer cartazes para colocar na unidade, convida as lideranças LGBTQIAP+, discute com eles, quem quer ser garoto, garota propaganda, que imagem colocar ou não, como escrever isso ou aquilo, pode me chamar, viu, gente? Eu vou. Vou pelo SUS, ou então dia de sexta-feira, que é meu dia de folga, eu vou como consultoria paga, assim, porque os municípios podem pagar, que eu consigo fazer isso direitinho, tá? Ou então chame eles, mas chame alguém. Não faça por si, não, principalmente se você não for trans, se você não for LGBT, se você não for negro, se você não for da mesma religião, se você não tiver os caracteres daquela pessoa, chame elas para poder vocês conseguirem, tá? Então é isso. Se a gente fizer o nosso trabalho direitinho, com respeito, com atenção, chamando as pessoas-chave para dialogar também, vai ficar tudo bem. A gente não vai ficar mais ouvindo como a gente sempre ouve. Não dará certo. É perda de tempo. É tarde demais. Chega, pare de tentar. Você é inútil. É muito difícil. Ninguém vai te apoiar. Você não é capaz, ninguém gosta de você. Não. Essas são as falas cotidianas que as pessoas LGBT já ouvem. E elas têm conseguido vencer na luta. E ainda muito interessante, apesar de sofrer tanto, de ter tantas palavras de desmotivação, perceba que é um povo muito alegre, que samba, que canta, que brinca, as drag queens, os bailes, as fantasias. Então, no final, tudo fica bem. É só a gente construir esse caminho, tá? E aqui, eu deixo para vocês o meu plantão de dúvidas, que é o momento das perguntas. Obrigado. Ailton, meu amigo, é sempre um prazer te escutar, é um aprendizado sempre constante. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes compartilham do mesmo sentimento que eu, sabe? De gratidão. Isso. Você é maravilhoso. E assim, eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes estão compartilhando desse mesmo sentimento, sabe? De gratidão, de aprender e a gente entender que nós não somos os detentores do saber, que isso é uma construção, né, coletiva, que você tem que se implicar assim com o outro. Eu acho isso importante e assim, que bom, Ailton, que você pôde nos ajudar. Porque às vezes quando só fica a mesma pessoa, os mesmos atores falando, talvez não surta tanto impacto quando a gente chama alguém, né? Como
o mestre Ailton para falar exatamente aquilo que a gente pensa, que a gente defende, que a gente gostaria de estar lutando, né, para que todas as nossas unidades de Camaçari, eles tenham essa abordagem, esse acolhimento. Então, assim, realmente me faltam palavras para expressar a gratidão, né, pelo compartilhamento de todo esse saber, dizer sim que vamos lhe pegar várias outras vezes, pedir sua ajuda, né? E assim, agora, gente, eu poderia estar te ouvindo, Ailton, por mais de 12 horas, viu? Se você aguentasse, porque você é, sabe, perfeito. Mas eu vou dar a oportunidade agora a todos que estão aqui presentes, se quiserem deixar comentários, né? Podem abrir também a câmera, se sentirem confortáveis, né? Falar também, ou se expressar aqui pelo chat, tá certo? É o momento agora da gente aproveitar, temos mais uns alguns minutos, né? E eu queria conhecer vocês, pelo menos, se você não tiver falar nada, se apresente, diga onde você trabalha e qual é a sua função. Eu gosto muito de conhecer para quem eu estou falando, eu acho que isso facilita. E não ligue, eu vou estar comendo chocolatezinho, porque eu sou diabético e eu não posso ficar com fome, tá? Então, desculpa aí. Tudo bem. E aí, pessoal, vamos fazer então uma rodada de apresentação. Deixa eu ver aqui o chat. Muitos, né? Gratidão, pessoal parabenizando. Osana, sou assistente social aqui da COGES, do DICLAM. Parabéns, não é a primeira vez, né, que tenho a oportunidade de ouvir a Ailton, mas é sempre uma delícia. Aqui é a Adriana, também da COGES. Foi muito, muito bom e muito prazeroso ouvir o senhor Ailton. Obrigado, Eliane. Bacana a gente estar junto aqui, viu? Quem mais? A Belita. Muito obrigado mesmo. Bom dia, Ailton. Ailton? Luciene. Luciene. Márcia, tem mais gente, tem Luciene Oi, que abriu. Ailton. Oi, Cres. Tocou. Oi, Prazer. Cres. Amei. Luciene, você é o quê? Trabalho no CRES, sou técnica de enfermagem no CRES. Isso, indispensável. Deixa eu falar com a Luciene. Pois é, Luciene, né? Prazer grande. Como técnico de enfermagem, você fica muito mais próximo, mais tempo ainda deles. Muito. E a Isa deixa para você e para as enfermeiras um cuidado que a enfermagem tem comido um pão que o diabo amassou na questão da humanização. Mesmo com a história de humanização, por ser a profissão mais humanizada do campo biomédico, a perspectiva anatômica genitalizada no curso de vocês é muito grande, né, Luciene? Então, a gente acaba não respeitando, a gente não tem essa formação técnica para esse respeito de mulher trans, de travesti. Né? Tudo isso que eu falei é para todo mundo, mas recai muito sobre vocês. E por que às vezes a gente erra mais? Não é porque a gente é o diabo, não. É porque a gente está o tempo todo no serviço. Todo dia, se é clínica, se é hospital, se é policlínica, em todo o serviço. Então, a nossa capacidade humana de errar é maior do que algumas pessoas chegam ali, se prepara, lê o manual, faz certinho e vai embora. Mas daqui a 2, 15 dias, ela vai atender de novo outra pessoa. Ela é uma pessoa trans, tá? Peraí, vou ver. E vai. Vocês não têm esse tempo, não. Chegou lá, meteu a cara, o que ia acontecer? Então, cuidado. Maior ainda. Não porque a gente está fazendo pior. Jamais. É porque quem está mais presente para tudo acaba sendo mais vulnerável. E na hora do entendimento, nem todo mundo entende. Então, Luciene, segura a pergunta. Vem bastante, que a gente está junto, viu? Eu amei. Muito obrigado. Beijo. Vamos lá? Olá, Ailton. Marci, tudo bem? Tudo bem. A gente já se conhece há um tempo. É que eu estou acostumado há muito tempo. Desligou. Pode continuar agora. Pronto. Oi, Ailton. Eu não sei se você se recorda, eu já trabalhei com você em alguns eventos aqui em Camaçari, né? Na época da saúde do adolescente, PSS. Sim. Lembra? Eu trabalhava como referência de saúde do adolescente, trabalhava... Exato. Mas e agora está no CRES? Já tem um tempinho que eu estou aqui no CRES, né? Uma coisa envolve a outra. Que bacana, viu? Que bom te ver. Muito boa a sua abordagem. Que bom ter vocês. Isso, eu admiro muito você, seu trabalho, sempre focado. Tá? Foi muito bom te ver e muito bom ouvir a sua explanação hoje.
Muito obrigado pelo carinho, viu? Continua trabalhando legal, a gente fez tanta coisa junto, cuidado. Não é? E eu sei que a gente não pode esquecer de tudo isso. A gente vai trazendo de uma área para outra, mas existe um modus operandi que é de compromisso, de Isso, com estudo, de certeza. ética, de respeito, que onde quer que a gente esteja trabalhando, a gente replica. Que bom que você está aí, tá bom? Um Que beijo. bom. Um beijo. Beijão. Vamos, gente. Esse tempinho a gente se apresenta, né? Alba, você vai falar? Tá tentando abrir aí, né? Alba, eu tô vendo as pessoas aqui. Ó, teve alguma coisa ali, ó. Quem se habilita a falar enquanto a Alba não consegue? Oi, pessoal, vamos lá? Eu vou ver aqui. Se não quiser falar, gente, pelo menos abrir a câmera, pelo menos fala do serviço, de onde está, né? De onde trabalha, o que achou. Mas não se sinta forçado, não, gente. Eu pensei que seria algo tão espontâneo, tão tranquilo, tão bacana que a gente não teria essas dificuldades. Mas se a gente tem, eu entendo. Né? Eu entendo, porque a gente tem que entender tudo, né? Com certeza. Oi, Ailton, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Alba, que bom. Você tá, tô ouvindo e vendo. Que bom te reencontrar. É muito interessante beber essa fonte, renovar, sabe, os ideais, os valores, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como um desafio muito grande para nós profissionais, porque falar em ética, falar do respeito à diversidade é fácil, agora fazer é que é a coisa, meu irmão. Fazer que é a coisa. Essa coisa de respeitar a diversidade, respeitar o sigilo, ver esse outro como cidadão de direito. Eu tenho buscado muito isso na minha prática, eu tenho buscado muito isso, e quando eu busquei o SEDAP, com algumas mulheres trans aqui de Camaçari, eu pude ver como é possível na prática, como é possível, apesar das dificuldades, com esforço, é claro, buscar um aparato técnico, luta, o né? autoconhecimento, a busca da perceber as nossas dificuldades, como isso é possível, mas também eu não deixo de tirar do contexto a ação da gestão, o processo de trabalho, que precisa também estimular essas condições de trabalho, que precisa estimular essa busca pelo conhecimento. Aqui no CRES nós temos conseguido trabalhar essa questão da educação permanente, o próprio Sextor tem sido uma iniciativa que tem possibilitado, mas é um desafio. Mais uma vez, eu te agradeço por esse momento tão rico. Muito obrigado, Alba. A gente vai dialogando mais, né? Você sabe como me achar. Tem outra pessoa que quer falar. Obrigado mesmo. Hein? Quem foi? Estamos acabando nossos minutinhos, gastando ele com a gente. Vamos aproveitar? Eu acho. Alguém que levantou a mãozinha aqui? Deixa eu ver. Ou foi impressão? O Ailton, meu amigo. Oi, Vieira. Eu vi que você tinha levantado a mão. Fala aí. Tá sem câmera você? Oi? Você tá sem câmera? Estou sem câmera. Prazer, Tá bom. vendo, viu? Você tá me revendo, mas eu não tô te vendo. Em breve, meu irmãozinho querido. Um abraço. Como você, meu irmãozinho, falou aí nessa questão do nome social, que eu acho importantíssimo isso aí, nós tivemos na semana retrasada, lá no CRI, no Centro de Referência de Inclusão Escolar, uma discussão justamente sobre essa questão da inclusão do nome social do aluno na caderneta da sala de aula. Me fale um pouquinho do que é que você acha disso e a importância disso e a parte legal também, para que não aconteça a problemática da discussão com os pais, aquela coisa toda, né? Qual é o melhor caminho para agirmos com relação a isso? O que é que você sugere? Olha, de maneira muito rápida, porque o tempo é curto, mas eu acho que precisa de uma resposta. É o seguinte, lembra, adolescentes menores de 18 anos, eles dependem da autorização dos pais. Isso é um grande entrave que eu falei, mas isso ainda está existindo.
E a escola não pode avançar para além disso sem esbarrar em outras questões, e principalmente, como eu disse, nesse contexto sociopolítico que estamos vivendo, tá bom? Então, eu sempre acho que é melhor a escola promover o encontro de pais, ter pessoas habilitadas para dialogar com esses pais, conseguir dar conta dessas diferenças de orientação, de suporte, para eles perceberem quais são os sofrimentos, as dificuldades que esses filhos têm enfrentado na rua, no serviço, inclusive na escola, por não ter esse nome, por respeito a esse nome. Eu acho que o primeiro caminho é esse, são reuniões com os pais, mas também reuniões com os próprios educadores, que muitos são transfóbicos, muitos gestores, então precisa também dialogar. E tem orientações do Conselho Nacional de Educação, eu tenho algumas normativas que ajudam bastante, que já orientam, que já explica do campo da própria educação, e que você vai poder ter acesso, né? A Carla tem meu contato, e aí ela vai facilitando esse diálogo, e eu posso me comprometer, sim, a dar um suporte, que eu trabalho com a parte de saúde, educação, assistência social enquanto política, cidadania, direitos humanos e segurança pública. São os eixos de que eu dialogo na formação, porque tem legislações específicas, tá bom? E aí... Um forte abraço, muito conte obrigado e comigo. parabéns pela evolução, a beleza do seu trabalho, viu? Só você mesmo. Meus parabéns. Eu conheço você, não é de agora, você sabe disso, né? De longas datas. Sei, sim. E eu parabenizo muito o seu esforço, sua inteligência, né? E seu título, acima de qualquer coisa também. Esse ser humano maravilhoso que é você, viu? Forte Muito abraço, meu obrigado, irmão. querido. Fica bem. Muito obrigado. Valeu. E aí, quem mais se arrisca? Se ninguém se arriscar, a gente pode parar por aqui, que eu acho que ficou maravilhoso. Eu lamento por não conhecer assim, as outras pessoas, né? Eu tenho uns nomes aqui, mas seria uma pessoa muito educada, né? Que tem os nomes aqui aparecendo. Estou dizendo a vocês que vocês não estão escondidos. Eu estou vendo tudo, mas eu agradeço mesmo assim, entende? Fica uma dica para a gente da questão do não se apresentar, do não abrir a can quando você pode abrir, e do não falar quando você pode falar. Uma reflexão de saída. Se eu não consigo falar diretamente para os meus em uma conversa interna, como é que eu estou lidando com os usuários e com os outros? Se eu não me abro para discutir com a gente aqui, será o que é que eu estou fazendo com os outros? Quais são as minhas práticas? O que é que eu não dou conta? Tá bom? Porque essa é a grande questão. Nesse jogo de diferenças, de sexualidade, de gênero e tudo, não há não posicionamento. O seu silêncio, o seu ocultar-se também diz isso. O Vieira falou que ele não podia abrir a cam por algum motivo, mas ele falou. Ficar em silêncio, não falar, não abrir a cam, para mim, que trabalho com comunicação global e não violenta, é um pouco complicado, gente, viu? Nos próximos encontros, quando eu pedir para conhecer, abram. Se exponham, porque a gente quer o tempo todo que no campo da saúde sexual e reprodutiva o outro se exponha. A gente quer que ele conte as intimidades, a gente quer que ele conte coisas que são dolorosas para eles, e a gente quer. E a gente precisa, a gente cobra, às vezes a gente ameaça, a gente faz de um tudo. Mas na hora da gente se expor um pouquinho, que não é expor, é esse diálogo, a gente está fechando, não são perguntas, não são represálias, não é nada, é um acarinhamento final, e a gente não abre. Então, eu agradeço muito. Eu sou uma pessoa que costumo falar tudo que eu penso, né? Depois que eu fiz os meus 50 anos, eu tenho 55, viu, gente? A estatística LGBT ainda não me alcançou, graças a Deus, né? E contem comigo. Eu peço a Carla que no outro momento, 2022, Carla, a gente faça um encontro presencial. Não vou ter uma fala diferente dessa, não, viu? Vai ser essa e mais outras coisas. As normatizações das profissões, viu? Todas que eu tenho, de nutrição, de farmácia, de enfermagem, de serviço social, de psicologia e das categorias P, viu, Carla? Todas as normatizações do cuidado com a pessoa LGBT. Né? De como cada um tem que agir, a pesquisa dos conselhos de éticas todos, dos códigos de éticas todos, para a gente começar a falar direitinho de por que você não está fazendo o que você tem que fazer. Né? Então, gente, se nesse encontro virtual vocês não conseguirem abrir a CAN, nem o áudio, a gente vai se encontrar pessoalmente e não vai ter CAN nem áudio. Eu vou te ver. Vamos estar juntos, tá? Beijo, estou muito feliz. Carla, pode fazer o final. Isso. Mais uma vez agradecer. Oi, Sheilinha falar. Vem, Sheilinha. Eu não vou abrir a câmera, mesmo você dando bronca.
Você tá feia, né? Diga logo. Eu tô horrorosa. Porque se não for se arrumar toda para me ver, já sabe que eu cobro. Eu tô lindo, tô revoltado que eu não pude cortar meu cabelo, ajeitar a maquiagem. Vim aqui, Teixeira, botei minha bandeira, não consegui comprar a camisa, botei uma bandeira LGBT no corpo lindo. C&A! Eu comprei na C&A. Já tem 3 anos, é minha farda do dia do orgulho, é do dia do orgulho e do dezembro vermelho, é minha farda. Mas fale, Sheila, por favor, que a gente se meu ama. amor. Não, eu só preciso deixar registrado do quanto eu tenho carinho e respeito por você e do quanto eu ainda desejo aprender mais contigo, né? Porque nessa seara, como você mesmo trouxe, né? A gente tem medos, a gente tem uma educação patriarcal, né? Assim, colonialista, que não é da agora, né? Então, a gente tem um ranço aí educacional, técnico, né? Que é racista. Então, não é algo que muda de um dia para o outro, né? Então, é algo que é como se a gente tivesse todo dia que beber dessa fonte, né? Todo dia ir aprendendo um pouco mais, né? Uma palestra não se esgota, então daqui para frente vamos ver, vamos ler mais, vamos procurar mais leituras, mais vídeos, para a gente ir se familiarizando com esse processo, né? Com todo esse conhecimento, e a gente sermos de fato sujeitos de mudança, né? Colocar em prática isso. E não cabe só ao CRES, né? Assim, todos os profissionais de saúde, independente do lugar que estejam, na gestão, na atenção, ou os profissionais da educação, né, da infraestrutura, da polícia, enfim, da segurança pública, de todos os lugares, tem que aprender, de fato, a lidar com essa situação, com não é nem situação, é essa realidade, é uma ontologia, né, de vida. Então, a gente precisa desconstruir, né, tudo que nos foi ensinado erroneamente, né? A gente tem que ter humildade para reconhecer isso e dizer assim, não, isso aqui valeu até agora, mas a partir de agora eu estou vendo a vida de uma outra forma, estou entendendo os sujeitos de uma outra posição, estou entendendo de onde ele vem, quem ele é, né? Como gosta de se relacionar. Então eu respeito isso faz parte da democracia, né? Isso, se a gente for pensar, né, faz parte do preceito básico democrático, de você conviver com a diversidade, respeitar as pessoas na sua forma de ser, estar, falar, né, se expressar, né, enfim, né, sua orientação sexual, seu gênero, enfim, é tudo, né? Então, eu queria passar só para deixar esse registro, viu? E muito feliz, fiquei contentíssima quando eu vi que o CRES estava fazendo essa ação contigo, porque eu já estava socializando uma ação que você estava fazendo com o Roberto Santos, né? Aí eu fiquei bem feliz, viu? Tamo junto. Obrigado, Sheila. Eu sei que a gente vai fechar agora, né? Você não tem noção das ligações que tem. Hoje à tarde eu vou estar nessa feira chamada Screen. Eu acho que é isso, é uma coisa grande de ligada à produção cultural, a projetos exitosos. E eu faço consultoria para um projeto chamado Chama para Dançar, que é um projeto de empregabilidade de pessoas trans, travestis e não binárias nas empresas privadas, nacionais e multinacionais, né? Eu sou líder de projetos, curador de conteúdo do projeto, e nós fomos selecionados com experiência exitosa para estar discutindo isso. Então, 2 horas eu estou lá. A gente desenvolveu um projeto com a Rede Le Biscuit, com o Sebrae, com a Conte. Estamos sendo chamados para 2022 discutir com a Natura, que já tem várias propagandas, mas ainda assim precisa, principalmente Natura Bahia, para a gente discutir. Então, assim, para além da saúde, sim, eu também fico fora, pensando no emprego dessas pessoas, na educação, na segurança. Então, é algo muito grande, tá? Agradeço muito. Carla, eu pretendo voltar no modelo presencial, modelo de oficina, com vídeos, com estudos de caso que eu tenho para trabalhar a questão atitudinal do sujeito, né? O que é que entrou na cabeça, como é que age, para a gente fazer algo bem bacana. Eu não posso prometer isso para o município todo. Eu vou fazer bem para o CRES é essa parte que lida com saúde sexual e reprodutiva, é isso? Eu estou perdido? Não. Isso, não, é isso mesmo. Principalmente saúde sexual, em que a gente fica mais. Exato. Então,
É uma equipe grande, mas não é o município todo. Eu acho que dá para ir um dia fazer uma oficina para um grupo, outro para outro, em dias e horários Ótimo. diferentes, para a gente conseguir arrumar e melhorar. Tá bom? Mesmo sendo sexta-feira, Carla, eu vou de forma gratuita, porque é SUS, né? Mas digo aqui, perante a equipe, a oficina pode ser até no mesmo dia, um grupo de manhã e de tarde, o município dá o carro de ida e vinda, o município dá o almoço, o município me trata com Sim. muito respeito, porque não é minha obrigação, gente. Ainda mais na sexta-feira, que é minha folga. Ô, lindo, pode Fala a deixar. verdade, né? E o município é o primeiro município da região metropolitana de gestão plena. Então, ele tem recursos próprios. Se a gente for acessar, as coisas ficam meio complicadas. Então, para vocês É perceberem isso como eu aí. sei, né? Eu monitorava os municípios, a gente está na política. Mas, Carla, conte comigo, vou estar assim. Beijo, Eu saúde, agradeço, paz. Ailton. Eu Tem que ir agradeço, a gente. embora! Ou comer para É, poder ir para outra atividade. vamos lá. Mais uma vez agradeço. Um beijo enorme no seu coração. Pode deixar que a gente vai correr atrás de 2023 nesse Vou dar tchau momento. aqui, povo. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada. E assim que estiver Gratidão. disponível a gravação, eu lhe passo, Ailton. Por Viu? favor, eu passei ela no SEDAP. Aí eu vou cortar essas Sim. partes. Precisa não. Tá, um beijo. Muito obrigado, gente. Beijo, Saúde e paz. gente. Bom dia. Namastê. Amém. Axé. Shalom. É isso aí. Beijo, querido. Beijo, gente. Obrigada pela participação de todos.